O que vai acontecer com o Real Madrid se o Mbappé realmente for pra lá, hein? Vai ser uma contratação galáctica? O Rotas da Bola hoje tá galáctico. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio. Hoje o assunto é o Real Madrid galáctico. Vamos relembrar, né, algumas contratações galácticas, elencos galácticos que teve o Real, afinal de contas. Tudo indica que finalmente vai terminar uma novela que se estendeu pelos últimos anos na Europa, né? O Mbappé deve jogar no Real Madrid na próxima temporada. O que é que você acha disso, editor do Tempo Esportes, Fred Jota? Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro, um abraço para todos. Olha, seria uma contratação de peso, uma coisa que não acontece há muito tempo no Real Madrid. Mas aí alguém vai falar, pô, meu, você tá doido? Contrataram o Modric, contrataram o Kroos, o Vinícius Júnior, o Bellingham. Mas o jogador que chegaria com aquele carimbão de galáctico, tem um tempão que não contrata, né, Pedro? E essa história não é de hoje não, né, Fred? O que vem na sua cabeça quando a gente fala galácticos do Real Madrid? Quando falam galácticos, já vem uma camisa branca diretamente associada. Não precisa falar Real Madrid. Não precisa. Ah, o time dos galácticos. Beleza, é o time de branco. A gente já sabe o que é. E é uma mistura de bom futebol, estrelas, mais do marketing, de uma nova era do futebol mundial. É uma cara deste século, que se traz bom futebol, se traz momentos agradáveis, não quer dizer que traz títulos, que traz conquistas e que traz muitas amizades internas, né, Pedro? Quando é que essa história começou? Você acha que foi o primeiro ponto, assim, dos galácticos do Real Madrid, Fred? Tem nome e sobrenome, né? Florentino Pérez. E o Real Madrid... E tem um pouquinho de vaidade nisso, né? Total. O Real Madrid carrega aquele carimbo de ser o maior clube do mundo, porque tem a maior quantidade de Champions League, e acaba que é um atrativo natural para qualquer jogador do planeta. Ponto. O Real Madrid conquistou as 5 primeiras Champions League, ainda na década de 50, quando ele reúne muitos jogadores de nacionalidades diferentes, de um nível extra classe, de Stéfano, Puskás, Kopá. Já, para mim, a origem tá lá atrás com uma cara não comercial. E aí aquilo ali dá uma marca. Poxa, esse clube de Madrid é interessante, ele contrata. O produto já existia, faltava a embalagem. Exatamente. E aí, o Real Madrid ganha as 5 primeiras, 56 a 60, ganha em 66 e vai ganhar no final da década de 90. Beleza. E aí começa a ter uma virada, tem a eleição que joga o Florentino Pérez pro comando, a vaidade dele, o desejo de ganhar as eleições, mas um desejo pessoal também, começam as promessas. E nesse bolo ele tira o figo do Barcelona. Aí tira o figo no ano, contrata o Zidane no outro, já tinha o Roberto Carlos, já tinha o Raul, passa um pouquinho, vem o Ronaldo, vem o Beckham, e não ganha a Champions League, né, Pedro? Não ganha. Ele ganha lembrando, né, para ser justo, com essa turma toda não ganha, mas com o Zidane ganha, com o Roberto Carlos ganha, com o Figo ganha. Mas aí embala aquele projeto de ter, e aí também tem, a marca é tão, às vezes até duvidosa de falar, porque eu citei aqui de jogadores de defesa só o Roberto Carlos, né? A contratação é do meio para frente, que é uma característica, inclusive geram frases, né, a respeito dos jogadores formados lá, né, que é o time de Zidane e o time de Pavons, né? Então, beleza, o Zidane era a estrela, mas e a galera lá? Tinha uma estrela no gol, que era o Casillas, na virada do século, titular da seleção espanhola, baita goleiro, multicampeão, mas quem vai trazer aquela marca, vai fazer aqueles caras chegarem no seu jatinho particular, a começar a fazer, é uma nova era do futebol mundial, a fazer excursão na Ásia, a fazer excursão na América do Norte, é o
o Real Madrid que faz isso. E não bastasse ter essas marcas técnicas muito importantes, né, Pedro? Esses todos que eu falei, Figo, Zidane, Ronaldo, a figura comercial do Beckham, que pra mim é muito mais do que só comercial, pra mim é um baita de um jogador, ele eleva essa questão a um outro patamar. Um outro patamar. Tem todo um contexto, né? Que vai de encontro ao perfil de contratação que o Real Madrid faz quando ele traz o Beckham e ao perfil que o próprio David Beckham toma no mercado, né? Porque ele se torna meio que de tabela, assim, né? Por si só, uma grande estrela e ainda resolve namorar uma Spice Girl no auge das Spice Girls. E acho que tudo isso contribui um pouco pra gente ter um Real Madrid tão estrelado, né? E assim, era um projeto de popstar que se casou com uma popstar. Começou a namorar com uma popstar. Depois se transformou ele mesmo num vendedor de tudo que você puder imaginar. Uma imagem associada a inúmeras marcas. O corte de cabelo do Beckham era imitado em tudo quanto é lugar. Mas ele jogava bola, tá, gente? Ele jogava bola. Ele era mais do que isso. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente ouve, vez ou outra, falar sobre grandes clubes de grandes gerações, de alguns clubes de futebol, e tem muita briga de ego, tem muito problema em vestiário. Não foi isso que dissolveu esse Real Madrid Galáctico exatamente, né? Foi uma questão mais de que era difícil comandá-los, talvez dos jogadores para o comando técnico era um vestiário complicado, mas entre eles tinha uma amizade e parece que isso aumentou ao longo do tempo essa sensação de ser um time de estrelas, né? E eu acho que as escolhas para comandar uma turma igual essa também foram equivocadas. O Real Madrid testou, por exemplo, o Carlos Queiroz, que era auxiliar do Ferguson no Manchester United. Beleza, ele conhecia o Beckham e não tinha lá uma relação dos melhores lá já na Inglaterra, mas era um técnico ainda em formação. Levou Vanderlei Luxemburgo, um técnico nível top no Brasil, mas é um estrangeiro. As coisas não funcionam assim de um dia para o outro. E aí a coisa começa a degringolar, porque qual o título que o Real Madrid quer ganhar? A Champions League. É isso. E a coisa não funciona e tinha outros mais competitivos e ainda coincidiu com o que a gente falou no programa anterior, né? Tinha o Barcelona em reformulação, com o Ronaldinho, que era um galáctico da época que não jogava no Real Madrid. Já tinha um crescimento ali do Cristiano Ronaldo, já era um cenário, não era um cenário para nadar de braçada. Cristiano Ronaldo que se transforma num galáctico e aí vem uma segunda era de galácticos. Lembrando que o Cristiano Ronaldo chega, veste a 9, porque ainda tinha o Raul lá, que era dono da 7, etc. E depois o Real Madrid segue, né, Pedro? Talvez não, acho que esse pacote Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane, difícil de repetir. Mas eles conseguem reunir Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, começa a colocar um monte de jogadores, Ozil, né? Marcelo. A sensação que eu tenho sobre o Real Madrid e o mercado é que quando um jogador se destaca muito num clube que é o atual clube do momento, o único lugar para onde ele pode ir é o Real Madrid. Por exemplo, qual é o clube que eu imagino que o Haaland possa sair do Manchester City para jogar por? Real Madrid. É quem, além de ter bala na agulha, tem status para sustentar esse tipo de contratação. Às vezes dá certo, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. O Real Madrid tirou o Hazard do Chelsea por uma boa quantia, pensando em estar contratando um grande substituto para os seus meio-campistas, e isso nunca funcionou. O Real Madrid teve muitos problemas, apesar de ter conquistado o Champions League com o gol dele, enfim, para se desligar do Bale, né, para encerrar o ciclo. E assim aconteceu com outros jogadores também. Essa segunda era mais galáctica, ela é um pouco mais modesta,
porque os jogadores já tinham uma blindagem um pouco maior, né? Já eram estrelas por si só, o Cristiano Ronaldo chega junto com o Kaká e ainda vem o Benzema no pacote e de repente havia um novo Real Madrid galáctico. Só que também, esportivamente, só passou a funcionar com o Cristiano Ronaldo depois que deixou de ser esse Real Madrid tão galáctico assim, né? Sai o Raul, sai o Casillas sai de cena, começa a sair alguns totens ali, né? Yeah. E começa a ter jogadores de confiança também do Cristiano Ronaldo. Dá o Pepe não é galáctico, mas é um jogador de top de linha. Deixa o Marcelo aí que o Marcelo é chegado. O Marcelo, não preciso falar do Marcelo. Aí entra Kroos, entra Modric, o próprio Benzema cresce de produção. É uma equipe confiável, com menos... O galáctico, na verdade, era o Cristiano Ronaldo. No patamar dos outros que a gente citou, era o Cristiano Ronaldo. O resto ali, o resto entre aspas, né, gente? Pelo amor de Deus, eram excepcionais jogadores que faziam a coisa funcionar. E para comandar uma equipe dessa, tem que ser um galáctico, né? O Zidane, que não tinha lá essa experiência de técnico, como técnico, mas ele tinha o que o Queiroz não tinha lá atrás e vários outros lá atrás tiveram dificuldades. Não é que ele é maior do que esses caras, né, Pedro? Mas ele é no nível, historicamente falando, a gente vai lembrar do Zidane, talvez no nível do Cristiano Ronaldo. Dos 50 maiores jogadores de todos os tempos, os dois estão lá. Outros talvez não vão estar, né? Mas deixando o Real Madrid, mas a galera chega, é o Zidane, né, gente? E ele teve uma boa gestão de vestiário, ele soube mexer também em algumas peças que funcionaram muito bem. O Casemiro cresceu muito no comando dele. O próprio Cristiano Ronaldo, aquela história de poupar o Cristiano Ronaldo em alguns jogos ao longo da temporada para ter o melhor Cristiano Ronaldo no final dela. Foi da Champions, né? O negócio é a Champions. O Sérgio Ramos se transforma num zagueiro espetacular. Então o Zidane tem um papel muito importante. E para mim, aí encerra. Na hora que sai o Cristiano Ronaldo, na hora que encerra ali aquele processo, a gente cria então o hiato dos galácticos. Que pode ser retomado agora, né? É isso. E você, tá apostando que isso vai acontecer também? Que tal testar os seus palpites futebolísticos lá na KTO.com? Vem aí, hein? Reta final de temporada com mata-mata de Champions League, com a La Liga pegando fogo. Você pode palpitar na KTO.com, não só no futebol, mas também com outros esportes também, viu, Fred Jota? Pois é, importa mesmo lá na KTO que você tem muitas maneiras de aproveitar e se divertir, sempre brincando do jeito responsável. E se você tem mais de 18 anos, você pode entrar lá, fazer seu cadastro, porque lá a diversão acontece que nem deve acontecer nessas... Imagina, mano. O rachão desses caras. Já pensou? Exceto o grave, sim. E o Robinho. O Tempo, cupom O Tempos e tudo junto para ganhar 20% de bônus na sua primeira aposta, no seu primeiro palpite lá na KTO.com. Bom, vamos falar sobre o outro lado dessa história. O Mbappé que pode chegar ao Real Madrid. Qual é o Mbappé? De qual Mbappé a gente está falando hoje? Nós estamos falando de um Mbappé de 25 anos, um pouco mais maduro e calejado, né? Passou por alguns maus bocados aí nos últimos anos, tentando, né, de certa forma, se dar bem num vestiário que também tinha outras duas grandes estrelas, o Neymar e o Messi lá no Paris Saint-Germain. Foi a grande cara de um projeto que sempre foi um tanto quanto duvidoso, pela forma como injetava dinheiro e passava por cima de fair play financeiro e passava por cima de outros clubes. Teve várias gerações de grandes jogadores tentando conquistar uma Champions League e chegou perto disso, dá para dizer, uma vez só. O Mbappé, nesse momento, Fred, é o melhor Mbappé que a gente já teve? Mais maduro, certamente. Talvez voando tecnicamente, nem sempre, apesar de que os números dele são espetaculares, mas a gente tem que colocar a peneira aí. Peso da Ligue 1 nisso. Exatamente. Acho que o fato dele jogar até hoje o campeonato francês é inegável que ainda traz uma certa... No mínimo uma desconfiança, né? Não, e acho que pra ele mesmo chega a ser enfadonho. Pô, campeonato francês ainda, meu Deus do céu. O Real Madrid já virou o ano com alguns pontos de vantagem. O Paris Saint-Germain já virou o ano com alguns pontos de vantagem. Vai ganhar o campeonato francês de novo. Então isso traz uma certa... Poxa, beleza.
no alto nível, a gente sabe que ele brilhou. Ele brilhou em 2 Copas do Mundo. O desafio dele é o seguinte, é um jogador só entre aspas, né, de Copa do Mundo. Na Champions League ele fez grandes partidas, mas talvez um nível abaixo do que a gente viu na seleção francesa. Totalmente. Para se ficar nessa temporada, por exemplo, o Paris Saint-Germain tomou 4 do Newcastle, que viveu uma temporada irregular, com o Mbappé. Tá? Para mim é um jogo para entender um pouquinho. Acho que ele é certamente o maior potencial de jogador para ser contratado. Nessa idade, assim, não é uma aposta mais, é um jogador estabelecido, finalista de 2 Copas do Mundo, campeão do mundo, e em tese jogaria do lado de jogadores que são diferentes também, são jogadores que têm uma rodagem. Aonde ele entraria num time, não sei. É um problema do Ancelotti, que não será o técnico da seleção brasileira. Ele vai tentar encaixar o Mbappé num sistema que, de maneira geral, na temporada funciona. Mas eu tenho curiosidade para ver ele num patamar diferente. E o patamar diferente do Real Madrid chama-se Champions League. O Mbappé em La Liga, eu não sei se eu tenho tanta curiosidade. Vai fazer vários gols, vai deitar. Isso é o que eu tô esperando. Eu quero ver ele com uma outra camisa num palco diferente. Essa é a minha curiosidade. Aí a gente vai ter uma noção do que ele pode entregar. E eu acho que ele pode entregar muito. Eu também acho. Eu acho que isso é nítido, né? O Real Madrid vai de fato construir um terreno ali para ter um Mbappé um pouco mais livre, né? De repente como um atacante, um falso 9. Mas o que a gente não pode desconsiderar é a questão da concorrência. Hoje o Real Madrid ele tem, de fato, né, alguns jogadores que se revezam ali no ataque. Dá para dizer que existe um Vini Júnior titular absoluto e outros jogadores, ora Rodrigo, ora um destaque de repente não sei, mas outros jogadores que às vezes revezam protagonismo, principalmente desde a saída do Benzema, porque o Real Madrid na temporada passada se viu muito dependente, né, do Benzema depois de ter conquistado a Champions 2 anos atrás. Eu entendo que a contratação do Mbappé ela também traz ao vestiário do Real Madrid uma sensação galáctica para outros jogadores. De repente a gente vai ter, eu não sei o que vai acontecer na Eurocopa no meio do ano, por exemplo. De repente a gente vai ter um Camavinga num outro patamar, com uma estrela mundial, isso pode acontecer porque tem futebol para isso. E o Vini Júnior vai continuar tendo esse status? O Bellingham, hoje ele já pode ser considerado um jogador galáctico, talvez, você até falou, né? Não foi a contratação galáctica. Mas eu acho que se o Mbappé entrar nesse vestiário, todos esses outros ao redor dele se tornam galácticos e viram um Real Madrid de estrelas, e aí a obrigação entra num outro patamar também, Fred. O Bellingham, hoje, a temporada do Bellingham, ele continua sendo o melhor jogador do futebol europeu. Eu acho que tem esse efeito. Tem esse efeito de crescimento de quem está ao redor, mais ou menos o que eu falei com o Cristiano Ronaldo no período anterior. Ele fez crescer aquela turma que estava do lado. Né? Resta saber se ele vai ter toda a autonomia que o Cristiano Ronaldo em algum momento alcançou, né? No momento atual e histórico, ele é menor que o Cristiano Ronaldo. Então ele vai ter que entender um outro país, uma outra realidade, outros companheiros, uma outra cultura de vestiário, uma outra cultura de clube, de investimento. Lembrando que a gente está falando isso, confirmando que ele vai, hein? Assim, a tendência é que seja, mas eu acho que isso passa na cabeça dele também. Eu acho que isso passa muito. Porque além do Real Madrid, o nome dele foi especulado de maneira mais efetiva no Liverpool. É uma outra história completamente diferente. Totalmente. Uma coisa e outra é infinitamente diferente. Que seria um desafio maior. Considerando a Premier League. Então,
considerando também onde que ele conseguir ir, ele vai crescer o nível da galera que tá junto. No Real Madrid, o Real Madrid, Pedro, ele traz o carimbo do Galáctico. O Bellingham, ele já muita coisa que ele faz hoje, ele fazia no Borussia Dortmund. Mas a vitrine é outra. Completamente diferente. Talvez tivesse nas mãos do Guardiola, ele também se transformaria numa estrela, mas também não do jeito que o Real Madrid comercializa esse pacote. Não. Então ele tem essa... Ele vai carregar uma turma junto ali. Mas eu fico pensando muito, independentemente de onde que ele vai jogar, a cultura para onde que ele vai. E o que passa na cabeça dele. A gente tá falando de um jogador, até agora, extra classe, que joga no campeonato que é menor do que ele. Essa parte vai mudar? La Liga também não é o maior desafio da carreira dele. Não é. Por isso que eu tô batendo na tecla o tempo inteiro. Eu quero ver o Mbappé da Champions League. O Mbappé do jogo difícil. O Mbappé que vai ter uma atmosfera completamente diferente. O perfil de torcida completamente diferente. É esse cara. É o cara da Eurocopa, que eu acho que, né, o cara nasceu para vestir a camisa da seleção francesa e vai normalmente vai sempre jogar acima da média, mas La Liga, pensando no potencial que o Mbappé tem, a gente está falando de um jogador, Pedro, que caminha para ser o maior artilheiro da história das Copas. Com algumas Copas por vir ainda. Né? Não é um qualquer um. Ele jogou 2 Copas, foi finalista nas 2, ganhou uma e fez o que fez na outra que perdeu. Assim, não quero ser estraga prazeres, assim, mas parece que La Liga é pouco, né? Ele vai jogar 38 jogos em La Liga. 2 clássicos com o Barça, tem 2 com o Atlético de Madrid, que o bicho pega, e mais uns 5, assim, que podem ter 5 times que podem testar o potencial dele. Talvez. 5 com extrema boa vontade. Extrema boa vontade. Uma surpresa do ano, o Girona da vida. Vai tomar uns pontapés lá em Bilbao, que normalmente, né? Mas é pouco, eu acho. É pouco. Mas é um cara que no Mundialzão, aí é outra história. Mundialzão, um monte de camisa grande e tal. Aí, isso eu gostaria de ver. Bom, outro aspecto que eu acho que pode trazer essa possível chegada do Mbappé ao Real Madrid é o risco para outros jogadores, né? A gente tem uma temporada, por exemplo, de um equilíbrio um pouco maior, né? O Vinícius Júnior já vai para a segunda, aliás, passou, né? Por um período em que se lesionou mais de uma vez na temporada, oscilou um pouquinho. O Real Madrid mudou um pouco o jeito de atacar, principalmente desde a chegada do Bellingham, que é um meio-campista, né? Aparece muito de trás. O jogo começou as jogadas passaram a ter uma importância num lugar um pouquinho mais atrás no campo hoje em dia, e crescimento de jogadores como o próprio Camavinga e a sua consolidação nesse meio-campo do Real Madrid também. O Federico Valverde, por exemplo, para mim hoje é o jogador tecnicamente mais ameaçado com uma possível chegada do Mbappé. Você poderia manter Vini Júnior e Rodrigo, de repente um de um lado, outro do outro. O Rodrigo e o Valverde acho que são os jogadores que de repente correriam mais risco de sair do time titular do Real Madrid para o Mbappé jogar, Fred. Depende muito do que o Ancelotti vai querer fazer. Aonde que ele vai colocar o Mbappé? O que ele vai esperar do Mbappé? Ele vai jogar mais aberto? Ele vai jogar mais centralizado? Ele vai ser um jogador que vai buscar bola no meio? Porque aí tem 1 milhão de alternativas. 1 milhão de alternativas. Lembrando que o Rodrigo evolui a cada temporada. Pois é. Então, assim, ele vai ser um jogador que perderia a vaga? Eu tenho muitas dúvidas. O Valverde pode jogar de um outro jeito. Ele não precisa jogar do jeito que o Mbappé joga. O Bellingham não sai. E o Vini? Porque, em tese, o Vini ocupa um espaço de campo muito parecido com o que o Neymar ocupava no PSG do Mbappé, que fez um outro espaço ser criado para que os dois jogassem juntos. Aí, ok.
Só que quando sai o Neymar, o Mbappé volta a assumir um pouco mais ali essa questão da ponta esquerda, né? Pois é. É uma adaptação. Ele vai colocar algum desses jogadores para jogar centralizado? Acho que você desperdiça o talento desses caras. Por isso que ele vai ter que entender uma formação. Agora, a gente... o Mbappé termina o contrato com o Paris Saint-Germain, então a grana que vai envolver nessa história é um pouco menor do que a gente imaginava. Mas o salário dele vai ser uma coisa astronômica. O Real Madrid abriria mão de alguém? Fatalmente. E aí pode ser que esteja lembrando que nada é no campo das ideias. E nada é de graça, né? Entre as fumacinhas que começaram a rodar por aí, né? E onde a fumaça pode ter fogo, Pedro. Apareceu o Vini Júnior com a camisa de um time lá de Old Trafford. Achei no primeiro momento uma coisa um pouco distante, assim. Bom, mais uma especulação sem noção. Mas, considerando que pode ocupar um espaço ali, ou pode começar a bater cabeça, por que não? A gente tem que abrir espaço aqui na folha salarial, etc e tal. Né? Vamos fazer um exercício aqui que se o Mbappé chegar e o Vini Júnior sair, continua tendo esse efeito galáctico? Vai continuar sendo... Você acha que na escala dos galácticos perde um pouco? Perde um pouco. A gente tá falando de um titular da seleção brasileira. Pois é. Eu acho que não abre mão, tá? Mas... Só tô falando de especulação. Especulação. Começa a rodar esse zum. O próprio Vini já falou recentemente sobre jogar com o Mbappé, né? Gostaria de jogar com o Mbappé. Inclusive, inclusive uma das polêmicas dos dias anteriores à publicação desse podcast foi o Vini ter curtido uma postagem de uma marca que falava que os dois jogariam juntos no Bernabéu, né? Aí todo mundo, o Vini Júnior curtiu, isso vai acontecer e tal. Pensando com a cabeça de Real Madrid, ele não abriria a mão de um titular da seleção brasileira em hipótese alguma. Aliás, tem 2 lá. 3 se for contar um Militão, mas só no ataque tem 2. Vai abrir mão de um cara com esse potencial, com esse perfil do Vini Júnior? Muito bobagem. Não vai. Pode mexer em outras peças. Eu tô pensando na questão financeira. O Real Madrid reformou o Santiago Bernabéu, não tá na draga que o Barcelona tá, mas é dinheiro o tempo inteiro. Esses times também precisam de uma dancinha de cadeiras. E tem que pensar uma outra coisa. Tá, nós estamos falando do Mbappé. Tem que pensar no substituto pro Modric, né? Pois é. O Modric não vai jogar até 50 anos. Vai vir mais grana aí? Quem que vai ser esse cara? Porque todo mundo já contava com o Modric parando, né? Parando, ele não parou. Acho que Tchouaméni e Camavinga são opções com potencial enorme, mas não são ainda jogadores 100% formados. Não são mesma confiança, não são. Né? Joga muita bola. Inclusive eu sou fã do Tchouaméni, acho que ele joga bola demais. Mas e aí? O Real Madrid fez aquela lista de títulos com o Cristiano Ronaldo com aquele meio de campo que ganhava tudo, né? Casemiro, Kroos, Modric. É diferente. Caras experientes. Vai pegar um experiente? Vai apostar na molecada? Não sei. Mas eu fico com a impressão que vai ter uma mexida financeira nessa história. É isso. Bom, pra gente fechar, queria que a gente fizesse uma última reflexão aqui relacionada ao Real Madrid contra os outros grandes clubes, né? No futebol mundial atualmente. Se tratando aí de Bayern de Munique, de Manchester City. Primeiro que existem ainda, Fred, outras contratações galácticas disponíveis no mercado. E segundo que um Real Madrid com o Mbappé, ele seria o clube mais forte do mundo atualmente? Ainda não. Eu gosto mais do Manchester City. Tranquilamente. Do conjunto, né? Da combinação. O pacote Manchester City, pra mim, é mais forte que o Real Madrid. Porque mais agradável de ver também. Hoje eu confio mais no elenco do Bayern de Munique do que do Real Madrid. Eu praticamente
equivaleria. Equilibrado. Acho que talvez o Bellingham seja o ponto de desequilíbrio pesando para o Real Madrid, mas vejo muito parecido tecnicamente. Assim, A compensação, o Bayern de Munique tem um cara que faz mais gols do que jogos, né? É. Uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante que o Harry Kane faz. E lembrando que, contratando o Mbappé, esses dois, esse primeiro Harry Kane e uma turma do Manchester City, Haaland, por exemplo, não vai contratar Haaland e Mbappé. Não vai contratar Kane e Mbappé. Então a galera... Eles respiram mais aliviado. Opa, vamos ficar aqui. Agora, não vejo... Assim, eu sou fã do De Bruyne, né? O De Bruyne um monstro. Acho o Rubem Dias um zagueiro fora da curva. O Rodri, pra mim, é o melhor meio-campista do mundo há algumas temporadas. O Foden cresceu. Vários jogadores que são super úteis. Doku, Bernardo Silva, Grealish, e por aí vai. Eu ainda acho que o Manchester City está no patamar acima dessa turma. Inclusive, quando atinge o potencial de jogo deles, é melhor do que inclusive o Bayern e Real Madrid foram eliminados pelo Manchester City na conquista da Champions League 23. E é engraçado entender que não tem tanto galáctico assim. Se na época lá tinha um monte, ainda falei, tem o Cristiano Ronaldo tava fora, o Ronaldinho não tava no galáctico original lá. Hoje não tem. Então não tem muito mais onde o Real Madrid não vai tirar o De Bruyne, não vai contratar, vai gastar fortuna no De Bruyne, mais de 30 anos, não. O perfil é mais Haaland do que o Kane, pela idade. Pela idade, sim. Mas aí não vai contratar o Haaland, contratar o Mbappé. Então temos um galáctico em jogo aí, que é o Mbappé. Muito bem. Você acha que tem mais galácticos disponíveis por aí? Participe com a gente nos comentários, no vídeo do youtube.com/@otempoesportes e se inscreva no nosso canal exclusivo de esportes também, Fred Jota. Isso aí. Importantíssimo. youtube.com/@otempoesportes. Muitas coisas bacanas, inclusive todo o playlist, né? Inclusive do Rotas da Bola, Pedro Abílio. Muito bem, este é o Rotas da Bola de número 119 em áudio e vídeo nas nossas multiplataformas. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota e o Rotas da Bola você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido, no YouTube exclusivo de O Tempo Esportes e também no portal O Tempo. Aquele abraço.